Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende. O nosso convidado é o cardiologista, Dr. Luiz Otávio Ladeira. Doutor Ladeira, seja bem-vindo ao TV Atende. Muito obrigado pelo convite. Doutor, muitas vezes falam que o inverno, ele mexe com a pressão das pessoas. Isso é verdade ou é um mito? Em parte sim. Eu acho que no inverno tem alguns aspectos, né, que a circulação sanguínea ela fica mais sensível, provoca mais espasmo nas artérias e acaba provocando mais pressão, porque a pressão arterial é exatamente uma doença de circulação, né? É a pressão que essa parede dos vasos provoca no volume de sangue circulante. Então, se essa circulação ela espasma, ela contrai mais, ela provoca mais. Mas assim, isso não é tão preponderante assim. Eu acho que tem outros fatores, né? No inverno você adoece mais, com doenças respiratórias, você fica mais estressado por alguns aspectos, né? Seria isso, né? No caso da pressão alta, o estresse hoje, ele é o principal meio para a elevação dela, o dia a dia, correria? Sim, eu diria que o estresse emocional, a ansiedade é o principal fator da pessoa que tem problema de pressão alta, porque ela está ligada diretamente com a pressão alta. Se você está com a pressão 12 por 8 agora, se você tiver um estresse, uma notícia, uma coisa assim, em questão de segundos essa pressão pode subir. Claro, em pessoas que têm tendência, não se sabe direito qual a origem da pressão. Nós sabemos que tem fatores que aumentam a pressão, como obesidade, como diabetes, como cigarro, pessoas que fumam, né? Que gera mais adrenalina circulando no sangue, o cigarro, a nicotina, etc. e tal, dá uma descarga de adrenalina dentro do coração, acelera o coração, faz mais contração das artérias e provoca pressão. Mas isso tudo é um fator genético também, que tem pessoas que têm ansiedade, que têm estresse, que fumam e a pressão está 12. Então, tudo isso, assim, a questão genética é muito importante, né? Se você tem uma tendência a ter pressão alta, você tem mais predisposição a esses fatores atuarem mais fortemente, né? Quando que ela já aparece? Quando que a pessoa percebe essas alterações? Olha, também a pressão, normalmente, ela aparece depois dos 40 anos, de 35, 40 anos, quando que é a fase da vida que você está mais estressado, mais ansioso, que você está querendo batalhar, sustentar a família, mulher, filho, né? Então, que você sofre mais estresse. Mas a gente sabe que quem tem tendência já começa desde a adolescência. Hoje tem crianças, né, que têm tendência a ter pressão alta, mas essas adolescentes, essas crianças têm que ser investigadas mais profundamente, que pode ser algum fator, algum problema renal, né, ou tem outros fatores que a gente chama, não é os fatores clássicos de hipertensão. Mas a hipertensão clássica, que é a maioria, ela acontece mais na meia-idade para frente, né? Onde que acontece mais, esses fatores incidem mais, né? Como a pessoa percebe essas alterações? Tem alteração do humor? Não, a pressão alta também é outra doença. Como muitas doenças, as pessoas têm que eu não sinto nada, não só como problema de coração e pressão. Pressão também é uma doença super silenciosa. É perigosa? É medindo ela que você vai saber. Se você tem história na família de pressão alta, você tem que ficar mais atento, você tem que medir a pressão pelo menos de vez em quando, para perceber que ela é uma doença silenciosa. A pressão subiu muito. O que acontece com a pessoa? Se a pressão está alta e subir muito, ela corre riscos imediatos de ter um AVC, de ter um derrame cerebral, né? Segundo, se você deixar ela permanecer alta durante semanas, meses, sem saber, isso causa lesão nas artérias, de uma maneira geral. E aí, artérias dos rins, artérias do coração, artérias do cérebro, de uma maneira geral. E o mais preocupante é quando essas lesões são provocadas no rim, por exemplo, né, que começa a fazer uma insuficiência renal, o rim começa a não funcionar direito, começa a ser lesionado, igualmente no coração e também no cérebro, porque o processo é o mesmo, né? Uma veia começa a entupir, começa a causar feridas tem pessoas que têm tendência a causar essas feridas no coração, outras no cérebro, outras no rim.
Então, depende também do fator genético de cada pessoa. A partir de que ponto de averição que é considerado uma pressão alta? O normal para uma pessoa, um adulto médio, seria 12, 13 por 8,5 durante o dia. É claro que durante o dia a pressão, de uma maneira geral, ela é maior do que à noite. À noite, o normal é a pessoa baixar mais a pressão. Então, um pouquinho mais. Se a pressão é 13 durante o dia por 8,5, à noite ela vai para 11 por 8, 11 por 7,5. É normal, durante o dia, devido à tensão, à ansiedade, a pressão ficar um pouco mais alta. E existe também uma diferença de pressão entre os braços? Sim, é normal essa diferença, né? Geralmente, a maior parte das pessoas, o braço esquerdo ele é maior um pouco do que no máximo 10, 15 milímetros, né? Se aqui no braço direito é 12, aqui pode ser 13, sem problema, normal. Né? Não pode, é uma diferença muito grande, porque se indica problemas, alterações que tem que ser investigada. Por exemplo, está 12 aqui e 15 aqui, tem problema. Então você tem que verificar, tem que ir no médico, pesquisar, ver o que está acontecendo. Quando que uma pessoa ela é hipertensa? Que ela é comprovada hipertensa? Ela é hipertensa quando ela mede algumas vezes assim seguidas, essa pressão, ela está acima de 13,5 por 8,5. Por exemplo, 14 por 9 já é uma hipertensão leve e tem que ser investigado. Ela vai no cardiologista, o cardiologista faz uma pesquisa. Se ela perceber que ela está tendo a pressão por várias semanas desse tipo, de acima de 13,5, ela pode ser uma hipertensa. A outra maneira tem exame, tem um mapa que a gente chama, que é um aparelho que mede a pressão durante 24 horas, que também você tem uma média, você tem todo o comportamento da pressão durante 24 horas. É um exame interessante que mostra também se você tem tendência ou não. Não é uma medida... Claro, se você mede, você está estressado durante um dia, a pressão dá 14, 15, sabe, você tem que ter calma, você tem que avaliar. O conceito de pressão é aquela que tem pressão alta constantemente durante o dia, independente de estar nervoso ou não. Você pode ter picos de pressão e não ser hipertensa. Você está estressado um dia e a pressão vai 16, 17, 18. Mas no outro dia você está mais calmo, a pressão está 12, 13. Então isso é um pico de pressão que você teve, não é hipertenso. Hipertenso, o conceito é aquela que tem pressão alta, acima de 13,5, mas constante, né? Durante o dia inteiro, durante a noite, durante semanas, independente de estar nervosa ou não. Tratamento é medicamento ou tem alternativa? Medicamento, né? Veja bem, 85% das hipertensas não se sabe uma causa, tem fator de risco, genético e tal, mas não tem correção isso aí, isso é tratamento para a vida inteira. Apenas uns 10, 15% que a gente chama de hipertensão secundária, são pessoas que têm defeitos no rim, na circulação, em alguns aspectos, em endócrinos, né? Problemas da suprarrenal, que pode provocar essa hipertensão, você tem que fazer tumores endócrinos no pâncreas, no suprarrenal, na hipófise, no cérebro, que pode provocar hipertensão, que operando você cura. Mas isso é minoria, né? 10% só dos casos que tem que ser pesquisado. A grande parte, 90% dos casos, é essa hipertensão primária que a gente chama, que não tem uma causa definida, que não tem cura, que você tem que tomar remédio a vida inteira. Emocional influencia? Muito, né? A gente sabe que realmente o estresse, a ansiedade está diretamente relacionado com a pressão. Tá certo. Doutor, eu agradeço a sua participação e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a todos. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma. E muito. Tá bom? Conversamos hoje no TV Atende com o cardiologista Dr. Luiz Otávio Ladeira.